Eu estava com o celular dele na mão quando a tela acendeu. O salão já tinha se levantado. A música de entrada começou a crescer, como uma onda prestes a estourar. Do outro lado da porta, eu ouvi risinhos, taças se tocando, alguém dizendo agora vai. E foi nesse mesmo segundo que eu li a frase que congelou meu sangue. Fica tranquila, amor. Eu só vou casar com ela pelo dinheiro da mãe dela. Em 6 meses ela vai sofrer um acidente. Eu não gritei. Eu não fiz cena. Eu só senti meu peito apertar, como se alguém tivesse fechado uma mão em volta do meu coração. E mesmo assim, eu continuei em pé. Porque eu aprendi, do jeito mais duro, que pânico não salva ninguém. Eu sou a Helena. Viúva há anos. Mãe da Larissa. E, naquele instante, eu tive certeza de uma coisa. Se eu deixasse o tempo passar, eu perderia minha filha 2 vezes. Primeiro para um casamento falso. Depois para um acidente planejado. Respirei uma vez. Depois outra. E enquanto todo mundo lá fora achava que eu era só a mãe emocionada, eu virei uma outra coisa. Eu virei decisão. Alguns minutos antes, tudo parecia perfeito. A Larissa estava linda. Não apenas pelo vestido, mas pelo brilho que vinha de dentro. Ela se olhava no espelho como quem finalmente acreditava que merecia ser feliz. Eu senti orgulho e um medo pequeno, aquele medo que mãe tenta esconder para não estragar o momento. Casamento muda tudo. E eu sempre ensinei minha filha que amor não é prisão. Confiança se constrói com liberdade, não com controle. O salão estava lotado, cheiro de perfume caro, fotógrafo correndo, gente ajeitando roupa, rindo alto, comentando da comida, do buquê, do vestido. O tipo de festa que parece um filme. O Eduardo, meu futuro genro, circulava com aquele sorriso educado, impecável, treinado. Cabelo no lugar, postura de bom moço, a voz suave de quem fala exatamente o que o outro quer ouvir. Ele sempre foi assim. Agradável demais. Prestativo demais. Perfeito demais. Eu nunca gostei de exageros, então eu me policiava para não parecer a sogra desconfiada. Eu não era o tipo de mãe que se mete em tudo. Pelo menos, eu sempre tentei não ser. Só que existe um tipo de verdade que não pede licença. Ela invade. A Larissa se aproximou de mim na antessala, apressada, com o rosto misturando nervoso e felicidade. Ela segurava o celular do Eduardo. Mãe, guarda para mim, por favor. Ela disse como quem pede um favor simples, como quem pede para segurar uma bolsa enquanto retoca a maquiagem. Eu peguei sem pensar. Claro, filha. Vai lá. Ela saiu rápido, chamada pela cerimonialista. Eu fiquei encostada perto de uma mesa com flores brancas, ouvindo o burburinho do lado de fora, tentando controlar as lágrimas de emoção. Eu já estava ensaiando na cabeça a imagem da minha filha entrando no corredor, quando o celular vibrou. Vibrou de novo. Eu olhei por instinto. Primeiro pensei que fosse a Larissa mandando uma mensagem boba. Mas não era o nome dela. Era um contato com um apelido que eu nunca tinha visto. Amor. Só de ver aquilo, meu estômago revirou. E antes que eu me convencesse a não olhar, a notificação mostrou a prévia. Como se o mundo quisesse que eu lesse. Como se eu precisasse ler. A frase veio inteira, limpa, cruel. E com a palavra acidente escrita como se fosse coisa normal. Foi nesse ponto que eu senti a sala dar uma pequena volta. A música pareceu distante. Minha mão ficou gelada, mas meu rosto queimou. Não era só uma traição. Era minha filha sendo tratada como degrau. Era meu esforço de anos sendo tratado como prêmio. Era a vida dela colocada na mesma frase de um plano. Meu primeiro impulso foi correr até a porta, abrir, gritar, interromper tudo. Rasgar aquela cerimônia com a força da verdade. Só que eu olhei para o corredor e vi padrinhos alinhados. Vi convidados com celulares prontos para filmar. Vi o pai do Eduardo sorrindo e apertando mãos, como se fosse um homem respeitado. E vi, principalmente, que faltava pouco. Muito pouco. Eu não tinha tempo para desespero. Eu tinha tempo para estratégia. Eu tenho 3 regras e eu não quebro nenhuma. Primeira, eu não machuco ninguém. Segunda, eu não minto. Eu provo com fatos. Terceira, eu só faço justiça quando ninguém mais faz.
Então eu fiz a primeira coisa certa. Eu tirei prints. Vários. Do contato, da mensagem, do horário. Depois abri a conversa e procurei o resto. Meu coração batia forte, mas meus olhos ficaram frios. Eu vi frases soltas, pedaços de conversa, sinais de rotina, não de impulso. Manter a pose. Ela é ingênua. A mãe vai abrir as portas. E uma que me deu náusea. Depois que resolver isso, a gente fica junto. Eu entendi na hora. Aquilo não era apenas infidelidade. Era golpe. E era ameaça. Eu mandei os prints para mim mesma. Mandei por e-mail. E mandei para o Dr. Renato, meu advogado, que já cuidava de assuntos da minha empresa. Digitei só: urgente. Casamento agora. Mensagem ameaça. Me liga. Enquanto eu fazia isso, alguém passou atrás de mim e eu congelei. Um padrinho. Eu virei o celular discretamente, como quem apenas segura um aparelho qualquer. Ele passou sem olhar. Eu continuei. O Eduardo não podia perceber. Se ele percebesse, ele tentaria tomar, apagar, negar. E eu precisava dele calmo, achando que estava no controle. A minha cabeça trabalhou rápido. Eu tinha duas missões: proteger a Larissa naquele instante e criar um caminho para que ninguém me tratasse como mãe dramática depois. Eu caminhei até a cerimonialista, a Márcia, com um sorriso que eu tive que inventar. Márcia, aconteceu uma coisa séria. Eu preciso falar com a Larissa agora, sozinha, por 2 minutos. É assunto de segurança. Não é drama. Ela olhou para mim e entendeu. Foi o tipo de olhar que mulheres trocam quando sabem que não é frescura. Ela me levou pela lateral até uma salinha de apoio, onde a Larissa estava com a madrinha ajeitando o véu. Quando a Larissa me viu, sorriu. Mãe, você está bem? Eu fechei a porta, tranquei e segurei o celular como quem segura um objeto perigoso. Filha, respira. Eu não quero te machucar, mas eu não posso te deixar entrar lá sem ver isso. E eu virei a tela para ela. A primeira leitura foi confusão. A segunda foi choque. O rosto dela perdeu a cor, como se alguém tivesse apagado a luz por dentro. Isso é mentira. Isso não pode. A mão dela começou a tremer. A madrinha levou a mão à boca. E eu senti a dor dela como se fosse minha. Porque mãe não sofre só pelo que vê. Mãe sofre pelo futuro que tinha imaginado. Ele falou de acidente, mãe. Eu sei. Eu apertei a mão dela com firmeza. E é por isso que você vai me ouvir até o fim. Você confia em mim? Ela engoliu seco. Confio. Então você não vai sair daqui sozinha. Você não vai confrontar ele sem testemunha. E você não vai entrar naquele altar enquanto eu não tiver certeza do que eu estou lhe dando. Ela respirou, tentando não desabar. E foi aí que eu percebi outra coisa. Se ele estava tão tranquilo a ponto de escrever aquilo, ele não estava sozinho no plano. Eu abri a porta um pouco, só para olhar o salão. E vi uma mulher que eu não reconheci. Bem arrumada. Vestido caro. Sorriso tenso. Olhando para o Eduardo como quem não olha para um noivo, mas para uma propriedade. Quando nossos olhos se cruzaram, ela desviou rápido. Meu estômago respondeu antes da minha cabeça. Era ela. E eu soube, com uma clareza assustadora, que os próximos minutos não seriam sobre um casamento. Seriam sobre uma armadilha. Porque, do lado de fora, a música já estava pronta para a entrada. E eu ainda estava com o celular dele na mão. A mulher virou o rosto rápido demais. Quem não tem culpa não foge do olhar de uma mãe. Eu não disse nada para Larissa naquele momento. Eu só registrei. Porque tem uma diferença enorme entre desconfiar e provar. E eu não vivo de achismo. Eu vivo de fatos. A Larissa estava ali, com o véu preso, segurando o buquê com as 2 mãos como se fosse a única coisa que ainda mantinha de pé. Os olhos dela molhados, mas tentando ser forte. A madrinha, pálida, sem saber se abraçava ou se corria. Eu sentei ao lado da minha filha e falei baixo, para não transformar o pior dia da vida dela em um espetáculo. Filha, olha para mim. Você não fez nada errado. Ela balançou a cabeça devagar,
como quem entende, mas não consegue acreditar. Eu não vi isso. Eu não percebi. Porque ele treinou para você não perceber. Eu vi a culpa tentando morder o coração dela, e eu não deixei. Culpa é a arma preferida de homem manipulador. Ele te faz achar que você é fraca por confiar. Mas confiar não é fraqueza. Fraqueza é usar alguém como escada. Eu respirei fundo e voltei às minhas regras, porque elas me mantêm firme quando o mundo quer me derrubar. Eu não machuco ninguém. Eu não minto. Eu provo com fatos. Eu só faço justiça quando ninguém mais faz. Agora, você vai fazer exatamente o que eu disser. Sem sair correndo. Sem mandar mensagem para ele. Sem tentar resolver sozinha. A Larissa apertou o buquê. Eu não consigo olhar para ele, mãe. Você não vai olhar. Você vai respirar. E vai confiar que eu vou segurar isso por você. Eu levantei e destranquei a porta só o suficiente para chamar a Márcia. Ela veio na hora, com aquele fone no ouvido e a tensão de quem controla o tempo de um casamento como se controlasse um coração batendo. Márcia, eu preciso de mais alguns minutos. Diz que é ajuste de som. Qualquer coisa. Ela não perguntou muito. Só assentiu. Eu consigo segurar por pouco tempo. Eu só preciso de pouco tempo. Quando a Márcia saiu, meu celular vibrou no meu bolso. Era o Dr. Renato. Eu atendi sem fazer barulho. Helena, eu vi as imagens. Isso é grave. Eu sei. Você não pode confrontar ele sem testemunha. E você precisa garantir que ele não tem acesso a esse celular agora. Eu estou com ele. Ótimo. Não deixa ele perceber. E chama segurança. Discreto. Foi aí que a palavra testemunha parou na minha cabeça como uma placa enorme. Eu já tinha enfrentado muita coisa na vida, mas eu também já tinha aprendido o seguinte: quando um homem com máscara é exposto, ele vira outro homem. E esse outro homem pode fazer qualquer coisa para não perder o controle. Eu olhei para Larissa de novo. Ela estava tentando não desabar. Só que a respiração dela estava curta, e o rosto dela parecia distante, como se ela estivesse assistindo a própria vida de fora. Eu conheço esse olhar. Eu já vi esse olhar em mim mesma, quando meu marido morreu e eu precisei ser forte no dia seguinte. Eu segurei o rosto dela com as duas mãos, com cuidado. Larissa, eu preciso que você me responda com sinceridade. O Eduardo já te pediu alguma coisa estranha? Ela piscou várias vezes, confusa. Como assim? Papel. Assinatura. Senha. Conta. Qualquer coisa que envolva dinheiro ou documento. Ela mordeu os lábios. Ele pediu para eu colocar o nome dele como dependente no meu plano de saúde. Disse que era coisa de casal. Eu senti um frio no estômago. Mais alguma coisa? Ela hesitou. Ele falou para eu me acostumar a deixar ele cuidar das coisas. Disse que eu sou muito emocional e que ele é mais racional. E que, quando a gente casasse, seria melhor ele administrar as finanças, porque a sua empresa tem muita coisa. Ele disse que queria ajudar você também. Eu não precisei de mais nada. A máscara dele tinha uma frase que era quase sempre igual. Homem assim adora usar palavras bonitas para esconder controle. Cuidar. Proteger. Ajudar. Tudo isso, na boca certa, significa prender. Eu passei a mão no cabelo dela e falei firme. Então escuta. Você não vai assinar nada. Você não vai dar senha nenhuma. Você não vai entregar documento nenhum. Nem hoje. Nem amanhã. Nem nunca. Ela respirou, mas o olhar dela ainda estava quebrado. Eu me sinto tão burra, mãe. Burra é gente que planeja destruir outra pessoa e acha que vai sair limpo. Eu levantei, abri a porta e saí para o corredor com postura calma. Eu precisava agir como quem não está fazendo nada. Porque um vilão só se entrega quando acredita que está seguro. Eu caminhei até a entrada do salão, onde ficava a equipe de segurança. O chefe da segurança era um homem alto, ombros largos, cara séria de quem já viu briga em festa e já separou muita confusão sem virar notícia. Eu cheguei perto e falei baixo, sem drama. Eu preciso de você comigo agora. Discreto.
Não é briga de família. É ameaça. Ele franziu a testa. Eu mostrei a mensagem só por um segundo, o suficiente para ele entender. A expressão dele mudou. Entendi. Eu fico na lateral. Se ele tentar pegar o celular, eu intervenho. Sem escândalo. Sem escândalo. Eu voltei para o corredor e fiquei observando. E eu observei o Eduardo. Ele estava lá fora, conversando com convidados, sorrindo, abraçando gente, recebendo elogios, como se fosse um homem de respeito. Ele olhava o relógio de vez em quando, mas não com nervoso de noivo. Com pressa de quem quer concluir uma etapa. E ali eu vi uma coisa que quase ninguém percebe. A pressa dele não era por amor. Era por fechamento. Como se o casamento fosse um contrato que ele precisava assinar antes que alguém mudasse de ideia. Eu também observei o pai dele. Um homem que se comportava como se fosse dono do salão, cumprimentando todo mundo, elogiando a decoração, dizendo frases prontas. O tipo de homem que tem a reputação como armadura. Eu senti uma pontada de aviso dentro de mim. Aquilo talvez não fosse só o Eduardo. Talvez fosse um padrão de família. Talvez fosse um golpe aprendido. E então eu lembrei da mulher de vestido caro. Ela estava perto do bar agora. Sempre perto do bar, mas bebendo pouco. O olhar dela ia e voltava para o Eduardo como um fio invisível. Ela estava se controlando. Só que o controle dela tinha rachadura. E rachadura mostra verdade. Eu voltei para a sala onde a Larissa estava e me abaixei na frente dela. Filha, eu preciso que você confie mais um pouco. Ela respirou. Eu confio. Ótimo. Porque agora eu vou fazer ele cometer um erro com as próprias mãos. A madrinha arregalou os olhos. Helena, o que você vai fazer? Eu vou dar corda. Eu peguei o celular do Eduardo e abri a conversa com contato amor. Meu dedo tremeu um pouco, não de medo, mas de raiva contida. A raiva que eu seguro para usar com inteligência. Eu escrevi curto, sem inventar demais, imitando o jeito dele que eu já tinha visto nas mensagens. Tudo sob controle. Me encontra perto do bar em 5. Eu enviei. Na hora em que a mensagem saiu, eu senti como se tivesse colocado uma isca num rio cheio de piranhas. Eu sabia que, se fosse ela, ela viria. Se não fosse, eu tinha mais prova de tentativa. Eu fechei o celular e olhei para Larissa. Agora a gente espera. Ela engoliu seco. E se ela vier? Ela vai vir. Eu saí para o corredor com a calma de quem só está ajeitando a roupa. Eu fiquei de lado, onde eu conseguia ver o bar sem ser vista. O segurança estava a poucos passos, fingindo conversar com alguém. Tudo parecia normal. Era isso que me dava medo. Porque o mal sempre tenta parecer normal. Passaram 2 minutos. 3. E então eu vi. A mulher de vestido caro levantou o queixo, olhou para o celular dela, e começou a andar em direção ao bar. Não rápido demais. Não lento demais. O tipo de passo de quem quer fingir que está indo pegar água, mas está indo buscar confirmação. Meu estômago apertou. Ela era o amor. Só que, no mesmo instante, eu vi o Eduardo se movimentando também. Ele se soltou de um grupo de convidados, ajeitou o paletó e foi na direção do bar. O sorriso dele estava leve, tranquilo, seguro, como se tudo estivesse em ordem. Os dois indo para o mesmo lugar, no mesmo minuto. E foi ali, naquele corredor iluminado, com música de casamento tentando ser feliz ao fundo, que eu entendi a parte mais assustadora. Ele não tinha medo de ser pego. Ele tinha certeza de que ninguém ia ousar parar um casamento. Mas eu não sou ninguém. Eu sou a mãe da Larissa. E eu ainda estava com o celular dele na mão. Quando ele me viu perto do bar, os olhos dele travaram por um segundo. Só um. Mas foi o suficiente. Porque naquele segundo eu vi a máscara dele escorregar. E eu soube que ele ia tentar recuperar o controle. A qualquer custo. E o custo, eu já não deixaria ser a minha filha. O Eduardo vinha na direção do bar com um sorriso pronto. Mas os olhos dele não estavam sorrindo. Eu vi aquele segundo em que ele me reconheceu e tentou disfarçar. O corpo dele continuou andando, como se fosse natural.
Só que o maxilar endureceu. E a mão direita dele fez um movimento pequeno, quase automático, como quem lembra de repente que perdeu alguma coisa importante. O celular. Eu senti a pressão subir dentro de mim, mas eu não deixei isso aparecer. Quem perde o rosto primeiro perde a vantagem. Então eu fiz o que sempre fiz na vida quando alguém tentou me empurrar para o desespero. Eu fiquei calma. A mulher do vestido caro já estava perto do bar, segurando o próprio celular como se fosse um bilhete de entrada para uma vida nova. Ela olhava para o lado, fingindo naturalidade. Mas os dedos dela apertavam o aparelho com força demais. Não era ansiedade de festa. Era ansiedade de plano. E o Eduardo, agora, tinha duas prioridades: chegar nela antes de qualquer coisa. E recuperar o celular antes que eu fizesse o que ele mais temia: provar. Eu dei um passo para o lado, como se estivesse apenas abrindo espaço para os convidados passarem. E foi assim, com um gesto simples, que eu criei um corredor invisível onde eu controlava a direção dele. Eu não precisava impedir o Eduardo com força. Eu precisava guiar o Eduardo para onde eu queria. O segurança entendeu meu olhar sem eu dizer nada. Ele ficou a 2 passos, na lateral, discreto, mas firme. Eu senti um alívio pequeno, porque agora eu tinha testemunha do tipo que não treme quando alguém tenta impor presença. O Eduardo chegou perto e abriu a boca com aquele tom doce que ele usava para fazer as pessoas baixarem a guarda. Sogra! Está tudo certo. A Larissa está pronta. Eu notei a pergunta real escondida atrás da pergunta educada. Onde está meu celular? Eu sorri, mas foi um sorriso curto, controlado. Está tudo certo. Só teve um ajuste rápido de som. Essas coisas acontecem. Ele olhou por cima do meu ombro, tentando enxergar a Larissa, tentando localizar o telefone, tentando localizar a mulher do bar, tudo ao mesmo tempo. O corpo dele estava ali, mas a mente dele estava correndo. Meu celular está com você? A frase veio mais direta do que ele queria. Eu mantive o mesmo tom. Está. E eu vi a mudança no rosto dele. Não foi susto. Foi raiva contida. Ele tentou cobrir com um sorriso, mas não conseguiu completar. Ah, ótimo. Me dá, por favor. Preciso mandar uma mensagem para o pessoal. Eu me aproximei um pouco. Um passo. O suficiente para ele ouvir bem. Antes, eu preciso de você comigo por 2 minutos. É uma coisa rápida. Assunto de logística. Ele piscou, como se não esperasse resistência. Era assim que ele vivia. Ele pedia e as pessoas entregavam. Ele sorria e as pessoas cediam. Ele falava manso e as pessoas se sentiam culpadas por desconfiar. Só que eu não estava ali para ser educada. Eu estava ali para proteger minha filha. O Eduardo inclinou a cabeça, tentando manter o charme. Helena, agora? Falta pouco. Depois eu resolvo. Eu olhei para ele como quem não aceita fuga. Agora. O silêncio que veio depois foi pequeno, mas pesado. E naquele silêncio eu percebi outra coisa. A mulher do bar não tinha ido embora. Ela estava observando. Ela queria ver o encontro. Ela queria confirmar que ele estava no controle. Que bom! Porque quando 2 pessoas acham que estão escondidas, elas se entregam com mais facilidade. O Eduardo respirou fundo, como se estivesse engolindo a vontade de me cortar com palavras. E ele fez o que pessoas controladoras fazem quando percebem que o sorriso não funciona. Ele tentou me pressionar com urgência. Sogra, me dá o celular. Eu preciso disso agora. Agora o pedido já não tinha educação. Tinha ordem. Eu não me movi. Eu ouvi minha própria voz, calma, e eu gostei da minha calma. Porque calma, naquele momento, era poder. 2 minutos. Ele apertou os lábios e deu um passo mais perto, invadindo meu espaço. Helena, não é hora de brincadeira. Eu senti o cheiro do perfume dele, caro e forte, tentando intimidar. Só que eu já fui intimidada por coisa bem pior do que um homem arrumado em festa de casamento. Eu virei levemente o corpo para a lateral, fazendo com que o segurança ficasse mais visível para ele. Não foi ameaça explícita. Foi um lembrete. O Eduardo percebeu. E isso mudou a postura dele de novo. A máscara dele queria continuar educada.
Mas a fraqueza dele, o orgulho, não aguentava ser contrariado. Ele estava acostumado a ser visto como bom moço. Ele não estava acostumado a ser contido. Ele soltou um riso curto, falso. Tá bom. 2 minutos. Eu comecei a andar na direção do corredor lateral, aquele espaço reservado que tinha uma salinha de apoio usada por equipe e fornecedores. Eu escolhi o lugar de propósito. Era perto o suficiente do salão para ninguém estranhar, e isolado o suficiente para ele não fazer espetáculo na frente dos convidados. Eu ouvi passos atrás de mim. O Eduardo vinha. O segurança também, mantendo distância, como combinado. Eu não queria parecer escolta. Eu queria parecer logística. Eu abri a porta da salinha e entrei primeiro. O Eduardo entrou logo depois. E, por um instante, eu vi quem ele era quando não precisava parecer simpático. O olhar dele escureceu. Agora me dá meu celular. Eu tirei o aparelho da bolsa e segurei na altura do meu peito. Não estendi. Não ofereci. Eu só segurei, como quem segura uma prova que vale mais do que ouro. Você sabe o que chegou aqui? Ele fez cara de confusão, mas não era confusão. Era encenação. Não faço ideia do que você está falando. Eu abri a tela e mostrei a notificação, do jeito certo, sem drama, sem tremor. Como quem mostra um número numa planilha. O rosto dele mudou na hora. Não foi vergonha. Não foi tristeza. Foi cálculo. Isso é fora de contexto. Eu ouvi e quase ri. Porque essa frase é igual em todo lugar. É sempre a mesma quando alguém é pego com a verdade. Eu aproximei a tela um pouco mais. Fora de contexto é dizer que vai casar por dinheiro e que, em 6 meses, minha filha vai sofrer um acidente. Ele tentou tomar o celular. Foi rápido. Um movimento seco, instintivo. E o segurança apareceu na fresta da porta, só o suficiente para o Eduardo perceber que não estava sozinho. O Eduardo parou no meio do gesto. A mão dele ficou suspensa no ar por um segundo. E aquele segundo foi tudo. Porque agora eu tinha o que eu precisava. Prova não só na tela. Prova no comportamento. Ele engoliu seco, voltou a mão para o próprio corpo e tentou recuperar o tom. Helena, você está entendendo errado. Eu estou entendendo certo. Ele deu um passo para trás e tentou outra arma. A arma que ele usava com a Larissa. Ele tentou me transformar na errada. Você sempre foi controladora. Sempre achou que sabe tudo. Você está destruindo o dia da sua filha. Eu senti raiva. Mas eu transformei em frieza. Eu não estou destruindo nada. Eu estou impedindo. Impedindo o quê? Impedindo que você encoste nela com esse tipo de plano. Ele riu, mas agora o riso tinha nervosismo. Plano. Você está exagerando. Isso é conversa. É brincadeira. Eu olhei fixo. Então me explica quem é ela. O Eduardo piscou. O quê? Não finge. Eu vi. Você foi para o bar ao mesmo tempo que ela. Você mandou mensagem para ela. E ela está lá fora esperando. A cor do rosto dele mudou de novo. E dessa vez não foi só tensão. Foi medo. Medo de ser exposto. Medo de perder a pose. Medo de alguém ouvir a verdade. Ele tentou se recompor com uma frase baixa, quase um sussurro agressivo. Você não sabe com quem está mexendo. Eu senti o arrepio subir na nuca. Não pelo tom dele, mas pela certeza de que aquela ameaça não era vazia. Eu fui viúva cedo demais para não reconhecer o perigo quando ele fala manso. Eu aproximei o celular de mim e falei com a calma de quem não recua. Eu sei exatamente com quem eu estou mexendo. E é por isso que eu já enviei tudo. O Eduardo ficou imóvel. Enviou para quem? Para gente que não compra conversa. Para gente que trabalha com prova. Ele respirou forte, rápido demais. O peito dele subiu e desceu como se a máscara estivesse apertando. E aí eu ouvi do lado de fora um salto alto parando bem perto da porta. Alguém tinha se aproximado. E antes que eu pudesse abrir, a maçaneta girou devagar, como se a pessoa lá fora tivesse certeza de que podia entrar, como se aquele lugar também fosse parte do plano.
A maçaneta girou devagar, como se a pessoa do lado de fora não tivesse a menor dúvida de que podia entrar. A porta abriu e o salto alto apareceu primeiro. Depois veio o perfume, forte, caro, fora de lugar naquele corredor apertado. A mulher do bar entrou com o celular na mão, o queixo levantado, o olhar atravessado, pronta para brigar com alguém que ela achava que era rival, não prova. Eduardo, você mandou mensagem e agora está aqui? Eu fiquei te esperando. Ela terminou a frase e me viu. Foi como se alguém tivesse cortado o som do mundo. A boca dela ficou aberta por um segundo, o sorriso sumiu, e o olhar correu da minha mão para o rosto dele, tentando entender o que estava acontecendo. Aquele segundo foi a confissão mais alta que existe. Porque quem não tem nada a ver com nada não entra numa sala fechada chamando o noivo pelo apelido que só íntimos usam. O Eduardo ficou pálido. Ele tentou se mexer, mas o corpo dele não sabia qual personagem vestir. O bom moço ou o homem que controla. Eu não precisei gritar. Eu só precisei dar espaço para a própria verdade falar. Então você é o amor, eu disse, num tom tão calmo que pareceu mais pesado do que um grito. Ela engoliu seco. Eu não sei do que você está falando. Mentira mal feita. A mão dela tremia no celular. E quando uma pessoa treme assim, é porque está com medo do que vai aparecer na tela, não do que vão dizer. O Eduardo tentou recuperar a pose. Ele virou o corpo para ela como quem vai proteger. Vai embora, ele sussurrou, mas não foi carinho. Foi ordem. Ela apertou os olhos, irritada. Eu vou embora quando você me explicar por que me chamou aqui. A máscara dele escorregou mais um pouco. E eu vi o lado dele que a Larissa nunca tinha visto. O lado que só aparece quando ele perde o controle. Eu ouvi um passo na porta. O segurança estava ali, firme, ocupando o espaço sem encostar em ninguém. Não era briga. Era contenção. O Eduardo olhou para o segurança e depois para mim. A garganta dele mexeu, como se ele estivesse tentando engolir o pânico. Helena, isso está virando uma confusão desnecessária. Eu inclinei a cabeça. Desnecessário era você escrever sobre um acidente como se estivesse falando de um jantar. Ele tentou sorrir. Você está interpretando errado. Eu não interpreto. Eu leio. Eu ergui o celular e mostrei a mensagem para a mulher, sem jogar na cara, mas o suficiente para ela entender que não dava mais para fingir. Os olhos dela correram pela tela e, por um instante, eu vi algo que me surpreendeu. Não era só culpa. Era choque. Como se nem ela tivesse entendido a gravidade completa do plano. Como se ela achasse que era só um golpe, só dinheiro, só um teatro. A palavra acidente bateu nela também. Ela respirou forte. Eduardo, o que é isso? Ele avançou um passo, rápido, tentando tomar o celular de mim. O segurança se mexeu junto, colocando o corpo no caminho. Não houve empurrão. Só presença. E presença, naquele momento, era a diferença entre prova e apagamento. O Eduardo parou. E eu tive uma certeza que me deu calafrio. Ele tentaria de tudo para apagar aquilo. Eu tirei o celular de perto dele e guardei na minha bolsa, fechando o zíper com calma, olhando nos olhos dele o tempo todo. Você não vai encostar. A mulher deu um passo para trás, como se de repente a sala fosse pequena demais. Eu não sabia que ele ia falar isso, ela disse, tentando limpar as mãos com palavras. Eu só sabia que ele ia se casar por dinheiro. Ele disse que vocês eram ricos, que era só uma fase. O Eduardo virou para ela como uma faca. Cala a boca. Ela se encolheu, e ali eu vi a fraqueza dele. Não era força. Era medo de exposição. Quem é forte não precisa calar ninguém. Quem é fraco precisa controlar a narrativa. Eu respirei e pensei na Larissa, ali na salinha, com o mundo quebrado por dentro. E eu senti uma raiva tão limpa, tão direta, que virou combustível. Você vai ficar aqui, eu disse, olhando para os dois. Nenhum de vocês sai até eu falar com a minha filha. O Eduardo soltou um riso curto, sem humor. Você não pode me prender. Eu não estou prendendo ninguém. Eu estou impedindo que vocês virem isso contra mim depois. Ele estreitou os olhos. Você vai fazer o quê? Cancelar o casamento e humilhar sua filha na frente de todo mundo?
Essa foi a primeira vez que ele tentou usar a Larissa como escudo. Foi a primeira vez que ele mostrou o jogo. E eu respondi com a coisa que ele mais odiava. Fato. Você já humilhou, eu falei. Quando escreveu que ela era um caminho para o meu dinheiro. E quando escreveu que em 6 meses ela ia sofrer um acidente. A mulher ficou mais branca. Ele falou isso porque estava nervoso. Ele não faria isso de verdade. O Eduardo virou o rosto para ela devagar, e o olhar dele foi tão gelado que ela parou de falar. Aí eu entendi. Ela não era só cúmplice. Ela também era usada. Como peça descartável. Como prêmio prometido. E quando uma peça descartável percebe isso, ela pode virar risco para o próprio vilão. Eu ouvi um barulho no corredor, e a voz da cerimonialista, abafada, tentando manter o clima. Gente, só mais um minutinho, é coisa do som. Eu olhei para o relógio mental dentro de mim. O tempo estava acabando. Eu precisava de um movimento final antes do salão começar a desconfiar. Eu abri a porta e chamei a madrinha da Larissa com um gesto rápido, sem espalhar. Ela veio, assustada, e parou quando viu a mulher ali dentro. Meu Deus, ela sussurrou. Você vai ser minha testemunha, eu disse para ela, firme. Você vai ouvir. Você vai ver. E você vai ficar ao meu lado. Ela assentiu, tremendo, mas assentiu. Eu voltei para Larissa. Quando entrei na salinha, ela levantou na hora, como se estivesse esperando a sentença. Mãe! Eu peguei as mãos dela. Filha, eu preciso que você escute isso e não desvie o olhar. Não porque você merece sofrer, mas porque você merece acordar. Ela respirou fundo, e eu vi uma coragem nascendo no meio do medo. Eu estou pronta. Nós voltamos juntas. A Larissa entrou na sala lateral e parou na porta quando viu a mulher. O Eduardo deu um passo para frente, instintivo, como se fosse abraçar, como se fosse atuar. Amor, eu posso explicar. A Larissa ergueu a mão, pedindo silêncio. A voz dela saiu baixa, mas saiu firme. Eu quero ver. Eu peguei o celular e abri a conversa. Mostrei a mensagem principal, depois mostrei o resto. As frases sobre pose, sobre ingenuidade, sobre portas. Eu vi cada palavra bater nela como um golpe. Mas eu também vi algo importante. Ela não caiu. Ela ficou em pé. Quando terminou, a Larissa levantou os olhos e olhou para o Eduardo como se ele fosse um estranho. Você ia me matar? Ele riu de nervoso, desesperado. Claro que não. Isso é forma de falar. Você está ouvindo sua mãe demais. A tentativa dele foi rápida, suja e previsível. Jogar a culpa em mim. Me pintar como manipuladora. Como exagerada. A Larissa respirou e disse uma frase que eu nunca vou esquecer. Não coloca isso na minha mãe. Você escreveu. Você fez. O rosto do Eduardo endureceu. E eu senti a virada no ar. Quando o manipulador percebe que perdeu o alvo, ele tenta atacar. Você vai jogar tudo fora por causa de uma mensagem? Ele perguntou, a voz mais alta, quase vazando para o corredor. Foi nesse instante que eu ouvi o barulho do salão ficando inquieto. Um murmúrio crescendo. Alguém perguntando por que estava demorando. A Larissa olhou para mim, com os olhos brilhando, mas sem desespero. Eu não vou casar. O Eduardo deu um passo para frente, rápido demais. Você vai se arrepender. Eu me coloquei entre os dois sem pensar. Não com agressividade. Com presença. Não, eu disse. Quem vai se arrepender é você. Ele abriu a boca para dizer alguma coisa, e aí o meu celular vibrou no bolso. Eu olhei a tela. Era o Dr. Renato. E a primeira frase dele, quando eu atendi, veio curta, direta, do jeito que só notícia séria vem. Helena, escuta com calma. Eu já acionei as pessoas certas. Mas você precisa me dizer uma coisa agora. Ele tem acesso a algum documento seu? Helena, escuta com calma, o Dr. Renato disse do outro lado da linha. Ele tem acesso a algum documento seu? A pergunta veio como uma faca entrando devagar. Porque, quando alguém planeja um golpe, nunca é só sobre uma pessoa. É sobre portas. Sobre chaves.
Sobre o que consegue abrir depois. Eu olhei para o Eduardo na sala. Ele estava com o peito subindo e descendo, tentando manter o ar de noivo injustiçado. A mulher do vestido caro estava com o rosto tenso, e a Larissa estava firme, mas com os olhos brilhando, como se segurasse a própria vida com as duas mãos. Eu respondi baixo, para ninguém do corredor ouvir. Não sei. Ele tentou se aproximar. Tentou ajudar com a empresa. Tentou convencer a Larissa a deixar ele cuidar de tudo. Isso já é sinal, o Dr. Renato falou. Você lembra de algum pedido específico? Senha, acesso à conta, assinatura, procuração. A palavra procuração bateu em mim com um estalo. Porque eu lembrei de uma conversa antiga, semanas atrás, que eu ignorei para não parecer paranoica. Eduardo tinha dito sorrindo, como se fosse carinho. Dona Helena, sua empresa é grande. A senhora devia pensar em deixar tudo mais organizado. Uma procuração, um plano de sucessão. A vida é imprevisível. Na época, eu respondi com educação e mudei de assunto. Agora, aquela frase tinha outro peso. Ela tinha a mesma frieza da palavra acidente. Eu fechei os olhos por um segundo e falei. Ele falou isso. Disse que a vida é imprevisível. Disse que era para o bem da família. Ponto. Então a gente trata isso como ameaça real, o Dr. Renato respondeu. Você precisa tirar a sua filha daí com segurança. E me escuta bem, não discute com ele. Você prende com fatos, não com emoção. Eu olhei para o Eduardo de novo. Ele estava quieto demais. Aquele silêncio dele não era arrependimento. Era plano rodando na cabeça. Ele está tentando ligar para alguém, eu disse, porque vi a mão dele perto do bolso. Não deixe ele ficar sozinho nem por um minuto, o Dr. Renato falou. E faça o seguinte, pergunta para outra mulher se ela tem mensagens também. Ela pode ter coisa que você não tem. Eu desliguei com cuidado, guardei o telefone e respirei fundo. Eu precisava de 3 coisas antes de qualquer polícia aparecer. Primeiro, tirar a Larissa do alcance dele. Segundo, garantir que nenhuma prova sumisse. Terceiro, impedir o Eduardo de transformar a história e me pintar como louca. Eu virei para o segurança, com o tom calmo de quem está organizando uma logística de festa. Eu preciso que você acompanhe minha filha até a sala de apoio da noiva. E fique na porta. Ninguém entra sem minha autorização. Ele assentiu na hora. Sim, senhora. A Larissa olhou para mim. Eu não quero fugir, mãe. Você não está fugindo, eu falei baixo. Você está se protegendo. E você vai fazer isso agora. Ela respirou e assentiu. A madrinha foi junto, segurando o braço dela como se segurasse uma irmã. Quando a Larissa passou pela porta, o Eduardo deu um passo para segui-la. O segurança se mexeu no mesmo instante, só ocupando o espaço. Eduardo parou. E eu vi a raiva dele subir. Você está fazendo isso virar um circo, ele sibilou, tentando manter a voz baixa. Eu não mudei meu tom. Você fez isso virar um crime quando escreveu a palavra acidente. Ele apertou os lábios e tentou outra arma. Você está inventando uma narrativa. Você sempre quis me afastar dela. A mulher do vestido caro riu nervosa, como se aquilo fosse ridículo até para ela. Eu olhei para os dois. Eu vou fazer perguntas simples. E eu quero respostas simples. Eu apontei para a mulher. Qual é o seu nome? Ela hesitou. Camila. Camila, há quanto tempo você fala com ele? Ela olhou para o Eduardo, como se pedisse permissão para respirar. Esse olhar me disse mais do que qualquer frase. Uns 8 meses, ela falou. 8 meses. O mesmo número da mensagem. Em 6 meses acontece isso. Como se a contagem já estivesse correndo antes mesmo do casamento. Eu continuei. Ele te prometeu o quê? Camila engoliu seco. Que depois ele ia terminar com ela. Que era só um casamento de fachada. Que a mãe dela tinha dinheiro e influência. Que depois a gente ia ficar junto. Eu assenti devagar. E você sabia da parte do acidente? Ela abriu a boca e fechou. Eu achei que era jeito de falar. Eu não pensei que... Não pensou porque não quis,
O Eduardo cortou, duro, e depois se lembrou da máscara. Tentou suavizar. Helena, você está colocando palavras no que eu escrevi. Eu estava irritado. Foi uma expressão. Eu dei um passo na direção dele, bem pouco, só para ele sentir que eu não recuaria. Expressão não tem data, não tem prazo e não fala de dinheiro como se fosse pagamento. Ele ergueu o queixo. Você não tem prova de nada além de uma mensagem. Eu quase sorri, porque ali estava a fraqueza dele. Ele acreditava que se apagasse uma coisa, apagava a verdade. Só que ele não sabia quem eu era quando eu entro no modo sobrevivência. Eu abri minha bolsa e tirei meu celular. Eu tenho prints. Tenho envio para e-mail. Tenho envio para advogado. Tenho testemunha. Tenho segurança. Ele piscou, rápido, e eu vi o cálculo de novo. Não era culpa. Era a mente tentando achar um buraco. E então ele falou a frase que ele achava que me quebraria. E o que você vai fazer agora? Explicar para o salão inteiro por que sua filha não entrou? Você acha que vai ser fácil? Você acha que ela não vai ser humilhada? Ele achou que a vergonha ia me dobrar. Eu ouvi e respondi com calma. Humilhação é casar com um homem que planeja te destruir. O resto é barulho. Camila soltou um ar, como se finalmente entendesse que tinha se metido numa coisa muito maior do que romance escondido. Eu me virei para ela. Camila, abre o seu celular. Mostra a conversa inteira. Agora. Ela tremeu, mas desbloqueou. Eu não peguei o aparelho dela. Eu não precisava. Eu só precisava que as palavras ficassem visíveis e que a madrinha, quando voltasse, visse também. Camila rolou as mensagens e ali estava. Mesmas frases. Mesmas palavras. Mesma frieza. E mais uma coisa que fez meu estômago afundar. Uma mensagem do Eduardo dizendo: depois do casamento, a gente começa a mexer nos papéis da empresa da mãe dela. Tudo fica no meu controle. Ela confia em mim. Papéis da empresa. Meu corpo ficou quente e gelado ao mesmo tempo. Porque não era só sobre a Larissa. Era sobre o meu trabalho de anos. Sobre tudo que eu construí para ela nunca depender de ninguém. Eu senti a raiva subir, mas eu guardei como se guarda fogo dentro de um forno. Fogo no lugar certo assa pão. Fora do lugar vira incêndio. Eu fotografei a tela do celular da Camila com o meu. 1, 2, 3 vezes. Peguei os nomes, os horários, o contexto. Eduardo viu e avançou um passo. Para com isso. O segurança apareceu de novo na fresta da porta. Só presença. Eduardo parou, mas os olhos dele ficaram escuros. E aí veio a parte que eu não esperava. Camila começou a chorar. Ele disse que era só um golpe. Que ninguém ia se machucar. Que era só tirar proveito. Eu olhei para ela com firmeza. Você está ouvindo você mesma? Tirar proveito de uma mulher e falar de acidente não é golpe. É ameaça. E se você não quiser ser parte disso, você vai me ajudar. Ela balançou a cabeça, desesperada. Eu ajudo. Eu juro. Eu assenti. Então você vai fazer uma coisa agora. Você vai mandar para mim tudo que você tem. Prints, áudios, tudo. E vai mandar para o Dr. Renato também. Eduardo riu, como se fosse absurdo. Vocês acham que vão me derrubar com mensagem? Eu não respondi de primeira. Eu só observei. Ele estava tentando ganhar tempo. E ganhar tempo, naquele momento, era perigoso. Porque eu sabia o que vinha depois. Ele ia tentar ligar para alguém. Ele ia tentar acionar o pai. Ele ia tentar espalhar uma versão para o salão antes que eu controlasse a história. E quando uma pessoa controladora perde a pessoa que ela queria controlar, ela tenta controlar o público. Eu virei para o segurança. Eu quero que você faça uma coisa, eu falei baixo. Se ele tentar sair correndo, você impede. Se ele tentar entrar na sala da noiva, você impede. Sem encostar se não precisar, mas impede. O segurança assentiu. Eduardo abriu os braços, fingindo indignação. Isso é ridículo. Eu levantei o celular de novo, só um pouco.
Ridículo é você achar que eu não tenho como rastrear cada passo que você deu. Foi uma frase curta, mas eu vi o efeito. Os olhos dele vacilaram. Porque eu plantei uma dúvida. E dúvida é veneno para quem vive de controle. Eduardo respirou fundo e fez a jogada dele. Eu vou falar com meu pai. Ele deu um passo para a porta. E eu senti o ar ficar mais pesado. Porque, se o pai dele entrasse na história ali, a coisa deixava de ser um noivo desesperado e virava uma família tentando esmagar a verdade com status. O segurança se posicionou. Eduardo parou, encarou, e nesse instante o telefone dele começou a vibrar dentro da minha bolsa. Chamada recebida. Na tela apareceu um nome que eu não queria ver naquele momento. Pai. E eu entendi. Ele já tinha acionado a rede dele antes mesmo de ser confrontado. E o pior não era a ligação. O pior era que, do lado de fora, o salão começava a ficar impaciente. E a música da cerimônia voltou a tocar, mais alta. Como se o mundo estivesse tentando empurrar a Larissa para o altar à força. Eu olhei para o Eduardo e vi a certeza dele voltar. Ele achou que ainda dava tempo. E foi aí que eu decidi a próxima etapa do meu plano. Eu não ia parar o casamento só com palavras. Eu ia parar com uma verdade impossível de ignorar. O telefone vibrou dentro da minha bolsa como se tivesse vida própria. Eu puxei devagar e vi na tela uma palavra simples, mas pesada. Pai. O Eduardo ficou imóvel por um segundo, como se o corpo dele tivesse esquecido como respirar. A Camila parou de chorar na hora, e o segurança apertou a postura sem precisar dar um passo. Naquele instante, eu entendi que o Eduardo não era um lobo solitário. Ele era parte de uma matilha. Eu não atendi de imediato. Deixei tocar mais 2 vezes. Não por medo. Por cálculo. Porque gente que manda recado por trás, quando percebe que não tem resposta, começa a falar mais do que deveria. O Eduardo inclinou o rosto na direção da minha mão, tentando enxergar a tela. Você não pode atender isso. Eu olhei para ele. Calma. Posso. E vou. Eu toquei na tela e atendi, sem colocar no ouvido. No viva voz, baixo, mas audível dentro da sala. Eu queria que tivesse testemunha. Eu queria que ele ouvisse a própria rede se revelando. A voz do outro lado veio firme, irritada, como quem está acostumado a ser obedecido. Eduardo, onde você está? O padre está perguntando. Você está brincando com o tempo? O Eduardo tentou falar por cima. Pai, eu levantei a mão para ele, pedindo silêncio. Não foi grosseria. Foi comando. Ele travou. Eu falei, com o tom mais neutro possível, como se eu fosse uma funcionária do salão resolvendo um detalhe. Boa tarde. Aqui é a Helena. Estou com o telefone do Eduardo. Houve um silêncio curto. Depois a voz voltou, mais dura. Helena, por que você está com o telefone do meu filho? Porque ele recebeu uma mensagem importante. E eu estou garantindo que nada seja apagado. Eu senti o ar mudar dentro da sala. Do outro lado da linha, a respiração dele ficou pesada, como quem calcula também. A diferença é que eu calculo para proteger. Eles calculavam para tomar. Que história é essa? Ele perguntou. Esse casamento vai acontecer. Eu não expliquei tudo. Não naquele momento. Eu queria que ele pisasse sozinho no próprio buraco. Eu só preciso confirmar uma coisa. O senhor sabia que ele estava se casando pelo meu dinheiro? A pausa foi longa demais. E, quando a resposta veio, ela veio errada. Helena, isso não é assunto para agora. Vocês estão emocionalmente alterados. O Eduardo é um bom rapaz. Vamos resolver isso depois. Depois. A palavra que empurra perigo para frente, como se o tempo fosse um favor. Eu continuei, bem calma. E a parte em que ele fala que em 6 meses a Larissa vai sofrer um acidente, a gente resolve depois também. Dessa vez eu ouvi um ruído, como se ele tivesse se mexido de repente, como se tivesse levantado de uma cadeira. Você está acusando meu filho de quê? Eu não estou acusando. Eu estou lendo. O Eduardo deu um passo, tentando arrancar o meu celular da mão. O segurança ocupou espaço na porta e o Eduardo recuou, mas o olhar dele ficou escuro.
Ele percebeu que eu tinha colocado o pai dele dentro da conversa. Ele percebeu que agora não era mais só eu contra ele. Era o mundo real entrando na sala. A voz do pai ficou mais baixa, e quando uma voz fica baixa assim, é porque vem coisa perigosa. Helena, escuta. Não faça isso virar um escândalo. Você sabe como as pessoas são. Sua filha vai ser exposta. Você vai se arrepender. Ameaça em forma de conselho. Chantagem embrulhada em preocupação. Eu falei sem levantar o tom. Eu me arrependeria se eu deixasse minha filha entrar naquele altar. Ele soltou uma risada seca. E o que você quer? Dinheiro. Quer compensação? Fala logo. Essa frase foi como uma porta se abrindo, porque ela revelou como aquela família pensava. Não era sobre certo e errado. Era sobre quanto custa calar. Eu olhei para o Eduardo. Ele estava com os olhos fixos em mim, suplicando em silêncio para eu encerrar. Não por amor a Larissa. Por medo do pai dele se comprometer mais. Eu respondi. Eu quero que esse casamento não aconteça. A voz do pai mudou, mais fria. Você não tem esse poder. Eu senti uma calma tão grande que parecia vento em dia quente. Tenho. Porque eu tenho provas. E porque eu tenho coragem. Eu encerrei a chamada antes que ele se recuperasse. Não dei espaço para ele voltar a ser inteligente. Eu já tinha o que precisava. O suficiente para mostrar que eles estavam mais preocupados com o escândalo do que com a vida da minha filha. O Eduardo explodiu em um sussurro agressivo. Você enlouqueceu. Eu encarei sem piscar. Não. Eu acordei. Camila, com os olhos vermelhos, falou baixinho. Ele vai fazer vocês pagarem por isso. Eu virei para ela. Você quer sair desse buraco ou quer continuar cavando? Ela engoliu seco e balançou a cabeça. Eu quero sair. Então manda tudo para mim agora. E manda para o Dr. Renato. Agora. Ela começou a fazer isso com dedos tremendo. Eu observei cada clique. Porque eu não estava lidando com uma história. Eu estava lidando com risco real. No corredor, a música da cerimônia ficou mais alta, como se alguém tentasse empurrar o roteiro para frente. E eu ouvi vozes. Cadê a noiva? Deu problema? Alguém viu o Eduardo? O salão estava inquieto. E inquietação vira boato rápido. O Eduardo sabia disso. O pai dele sabia disso. Eles iam usar isso para controlar a narrativa. Eu virei para o segurança. Eu preciso ir até a Márcia agora. O segurança assentiu e abriu caminho. Eu saí da sala com o coração firme e o corpo leve, como se eu estivesse indo ao banheiro. Eu não queria rostos curiosos seguindo. Eu queria normalidade fingida. Normalidade, naquele momento, era a armadilha. A Márcia estava perto da mesa de som, falando com alguém do cerimonial. Quando ela me viu, o olhar dela disse tudo. Ela já estava segurando a pressão no braço. Helena, eu não consigo segurar muito mais. Eu sei, eu respondi. E é por isso que agora a gente vai mudar de estratégia. Ela arregalou os olhos. Mudar como? Você vai anunciar que houve um problema sério de saúde na família da noiva. Que a cerimônia vai atrasar alguns minutos. Sem detalhes. Ela hesitou. Isso não vai gerar tumulto? Vai gerar menos do que um casamento acontecendo. Márcia respirou fundo. Ela era profissional. E profissional de verdade sabe reconhecer perigo quando vê. Tá. Eu faço. Eu voltei na direção da sala da noiva. O segurança foi comigo. No corredor, alguns convidados já olhavam torto. Eu vi um celular erguido, pronto para filmar fofoca. Eu vi também o pai do Eduardo entrando no salão com pressa, o rosto fechado. Ele tinha vindo. Ele não ia ficar só na ligação. E isso piorava tudo. Na porta da sala da noiva, a Larissa estava de pé. Ela tinha tirado o véu. O cabelo dela estava um pouco bagunçado, e ainda assim ela parecia mais bonita do que antes, porque agora ela parecia dona de si. Mãe, eu ouvi ele gritando lá fora. Eu sei, filha. Ela apertou minha mão.
Ele disse que vai me fazer pagar por humilhar ele. Eu segurei o rosto dela com carinho, do jeito que eu fazia quando ela era pequena e tinha medo de trovão. Ele está dizendo isso porque perdeu o controle. Mas você não está sozinha. A madrinha se aproximou. Helena, o pai dele está aqui. Ele está falando com gente, tentando entender. Eu fechei os olhos por um segundo. Era a peça que eu esperava. Eles iam tentar virar o jogo no social. Eu olhei para Larissa. Você vai fazer uma coisa agora. Você vai sentar. Você vai beber água. E você não vai responder nenhuma mensagem. Ela assentiu. Eu confio em você. Eu voltei para a sala lateral. O Eduardo estava lá, andando de um lado para o outro como um animal preso. Camila terminou de enviar as mensagens e me mostrou a tela com o envio. Eu fotografei o comprovante. Prova de envio também vira prova. O Eduardo me viu e tentou um último golpe emocional. Você está destruindo a vida da Larissa. Ela vai ser chamada de rejeitada. Você quer isso para sua filha? Eu mantive minha voz calma. Eu quero minha filha viva. Ele abriu um sorriso torto, sem alegria. Você é dramática. Eu dei um passo à frente. E você é perigoso. O silêncio que veio depois não foi normal. Foi o silêncio de quem se reconhece exposto. Então ele tentou mudar de tática. Ele abaixou a voz, como quem vai negociar. Helena, vamos resolver isso entre nós. Eu posso sair agora, dizer que passei mal, inventar qualquer coisa. A gente conversa depois. Era a oferta dele. A saída limpa para ele. O tempo para apagar rastros. O tempo para construir uma versão. Eu neguei com uma frase. Não. Ele piscou, irritado. Você quer o que então? Eu respirei. Eu quero que você faça uma escolha. Ele franziu a testa. Que escolha? Eu me aproximei só o suficiente para ele ouvir bem. Você pode sair desse salão agora, sem tocar na minha filha, sem tocar em nenhum papel meu, e aceitar que tudo acabou. Ou você pode insistir. E aí eu vou fazer a verdade aparecer onde você mais teme. Ele riu, nervoso. Você não tem coragem. Eu encarei, firme. Eu tenho. Ele abriu a boca para responder, mas a porta do corredor bateu de leve e alguém apareceu na fresta. O pai dele. De perto, ele era ainda mais imponente. Terno caro, olhar duro, o tipo de homem que já entrou em sala e fez gente ficar pequena só com presença. Ele olhou para mim como se eu fosse um obstáculo. Helena, você vai parar com isso agora. Eu não me mexi. Não. Ele deu um passo, tentando entrar no espaço. Você sabe o que está fazendo com a reputação da sua filha? Eu olhei nos olhos dele. Eu sei o que seu filho planejou fazer com a vida da minha filha. O pai respirou fundo, como quem perde a paciência com criança. Mostra essa mensagem. Eu mostro, eu disse. Mas não para você apagar. Eu mostro para você entender que acabou. Ele estendeu a mão, autoritário. Me dá o celular. Eu não dei. E naquele segundo, eu vi a verdade mais feia de todas. O objetivo dele não era proteger o filho. Era controlar a prova. Ele olhou para o Eduardo, e eu vi um sinal silencioso entre os dois. Um tipo de conversa sem palavras que família de golpe aprende cedo. Eu senti o perigo crescer, como uma sombra subindo pela parede. E eu soube que o próximo movimento precisava ser rápido. Porque agora, além de salvar minha filha, eu precisava salvar as provas. E eu já tinha decidido onde a verdade ia aparecer. No lugar que eles não conseguem comprar, na frente de todo mundo. Eu segurei minha bolsa com as duas mãos, como se ela fosse um cofre. Porque era. Ali dentro estavam as provas. E eu vi, no olhar do pai do Eduardo, que ele tinha entendido isso também. Ele estendeu a mão de novo, mais perto, mais firme. Me dá o celular. Eu não me movi. Não. O ar da sala ficou pesado. O Eduardo ficou ligeiramente atrás do pai, como quem se esconde e ao mesmo tempo manda. E a Camila, com os olhos vermelhos, parecia perceber tarde demais que tinha virado peça de um jogo muito maior do que ela.
O pai dele inclinou o rosto e falou baixo, como quem dá uma ordem disfarçada de gentileza. Helena, vamos conversar como adultos. Você não quer estragar isso para sua filha. Vamos resolver em particular. Eu senti a armadilha na palavra particular. Particular é onde eles apagam. Particular é onde a vítima fica sozinha e a mentira vira verdade por insistência. Eu respirei e lembrei minhas regras. Eu não machuco ninguém. Eu não minto. Eu provo com fatos. Eu só faço justiça quando ninguém mais faz. Não vai ter particular, eu respondi. Porque isso não é fofoca. É ameaça. O pai dele soltou um riso curto. Ameaça? Você está exagerando. Meu filho estava nervoso. Hoje é um dia importante. Eu olhei direto nos olhos dele. Importante para quem? Para minha filha ou para o plano de vocês? A palavra vocês fez o rosto dele endurecer. E eu vi o momento exato em que a máscara dele começou a rachar. Homem acostumado a mandar não lida bem com mulher que não treme. Você não sabe do que está falando, ele disse. Eu sei sim. Eu abri o celular, não o do Eduardo, o meu. Porque eu não ia entregar nada. Eu ia controlar. E eu mostrei para ele um print, só o suficiente para ele ler a frase que mudou tudo. A frase do dinheiro. A frase do acidente. A pupila dele contraiu. Ele leu. E naquele milésimo eu vi a verdade. Ele não ficou chocado com a palavra acidente. Ele ficou chocado com a palavra print. Ele não estava preocupado com a vida da Larissa. Ele estava preocupado com o registro. Isso não prova intenção nenhuma, ele falou rápido. Isso é conversa. Você vai criar um escândalo e acabar com a felicidade da sua filha. Eu ouvi e quase senti pena. Porque era a mesma chantagem em outra embalagem. Vergonha. Pressão. Medo do julgamento. Eles contam que a gente vai se calar para não ser apontada. Eu virei o corpo levemente e vi o corredor. O salão já estava inquieto. O som tinha parado e voltado. Pessoas se levantavam, cochichavam, olhavam para o lado. E no meio disso, o pai do Eduardo começou a fazer o movimento que eu temia. Ele queria sair primeiro. Ele queria falar com as pessoas antes de mim. Porque quem controla a primeira versão costuma vencer metade da guerra. Eu fechei o meu celular e disse, como quem corta um fio. Chega! O Eduardo riu, nervoso, tentando me provocar. Vai fazer o quê? Vai gritar no microfone? Eu olhei para ele e respondi com calma. Eu vou impedir que você encoste na minha filha. O pai dele tentou passar pela porta. O segurança se posicionou, firme. Senhor, por favor, o segurança disse, sem agressividade. Só limite. O pai do Eduardo encarou o segurança como se fosse absurdo alguém dizer não a ele. Você sabe quem eu sou. O segurança não mudou o rosto. Eu sei qual é meu trabalho. Eu aproveitei aquele segundo. Quando o homem poderoso encontra um limite, ele perde o ritmo. E ritmo perdido é chance de agir. Eu saí da sala e fui direto para Márcia, a cerimonialista. Ela estava com a mão na prancheta, suando. Quando me viu, veio na direção, aflita. Helena, o salão está começando a estranhar. Eu já anunciei atraso por saúde, mas estão perguntando. Eu falei baixo, rápido, com objetividade. Você vai pedir para o DJ cortar a música. Você vai pedir para todos sentarem. E você vai dizer apenas isso. A cerimônia foi cancelada por motivo de segurança. Sem explicar detalhes. Eu explico para os convidados importantes depois. Ela regalou os olhos. Cancelada. Sim. Ela engoliu seco. Isso vai virar. Vai virar proteção. Eu cortei. E eu assumo. Márcia respirou fundo e assentiu. Eu vi ali que ela era do tipo que entende quando uma mulher está segurando algo mais pesado do que um casamento. Ela foi até o DJ. Em segundos, a música parou. O som do salão mudou. Quando a música para, o coração das pessoas para junto. E o silêncio puxa a atenção como imã. Márcia pegou o microfone. Senhoras e senhores, por favor, um momento.
Agradecemos a presença de todos. Por um motivo de segurança da família da noiva, a cerimônia terá uma pausa imediata. Pedimos que todos permaneçam sentados. O salão explodiu em murmúrios. Mas era um murmúrio preso, porque ninguém sabia se era algo médico, algo grave, algo perigoso. E quando ninguém sabe, ninguém ousa gritar. Eu caminhei pelo corredor com o queixo levantado. Não por orgulho, por necessidade. Porque naquele momento eu precisava parecer a pessoa mais calma do lugar, para que o pânico não engolisse a Larissa. Eu cheguei perto da primeira fileira e vi meu irmão, o Marcos, que tinha vindo de última hora. Eu nem tinha contado tudo para ele ainda. Só tinha mandado uma mensagem curta minutos antes. Fica perto da Larissa. Sério. Ele me olhou e eu vi no rosto dele uma pergunta e um susto. Eu me aproximei e falei no ouvido. Fica do lado da Larissa. Ninguém chega perto. Ele assentiu sem perguntar nada. Porque quando um homem bom percebe que há perigo, ele não debate. Ele protege. Eu olhei para a entrada lateral e vi o pai do Eduardo saindo da sala com passos duros. Ele vinha para o salão com pressa, pronto para tomar o microfone, pronto para virar a história. Eu não ia deixar. Eu caminhei até o DJ e pedi o microfone a Márcia com um gesto discreto. Ela hesitou, mas entregou. Eu não queria espetáculo. Eu queria controle. Eu falei para o salão, com voz firme, sem tremor. Boa tarde. Eu sou Helena, mãe da noiva. Eu vou ser breve. A cerimônia não vai acontecer hoje porque surgiu uma mensagem no celular do noivo que ameaça a segurança da minha filha. Eu não vou discutir isso aqui no meio de todo mundo. Eu só peço respeito. Uma onda de silêncio caiu. E dentro desse silêncio, eu ouvi o som mais importante. O som de gente acreditando. Porque eu não falei como quem quer vingança. Eu falei como mãe. O pai do Eduardo avançou um passo, vermelho de raiva. Isso é uma acusação absurda, ele gritou, e a palavra gritou saiu como prova de descontrole. Você está acabando com a reputação de duas famílias. Eu virei para ele com calma. Eu estou impedindo um acidente anunciado. A palavra acidente ecoou. Eu vi várias pessoas levarem a mão ao peito. Alguém cochichou, meu Deus. O pai dele percebeu na hora que tinha falado demais. Ele tentou recuperar o tom, virar para o público, parecer vítima. Ela está confundindo uma mensagem fora de contexto com crime. Foi aí que eu usei a fraqueza dele contra ele. Eu ergui meu celular. Eu não confundi nada. Eu gravei a ligação em que o senhor me perguntou se eu queria dinheiro para calar. O salão inteiro prendeu a respiração ao mesmo tempo. O pai dele congelou. O Eduardo ficou imóvel, como se tivesse levado um tapa que não deixa marca, mas deixa vergonha. Eu não toquei o áudio ali. Eu não precisava. O poder estava na certeza de que existia registro. Quem vive de status tem pavor de prova. Eu continuei, bem calma. Eu não quero dinheiro. Eu quero minha filha segura. E eu quero que todo mundo aqui entenda que esse assunto vai para as autoridades, como deve ser. Se alguém tiver respeito pela Larissa, por favor, deixe ela sair em paz. Eu devolvi o microfone para Márcia e dei 2 passos para trás. Eu senti minhas pernas ficarem pesadas só então, como se o corpo só agora permitisse o cansaço. Mas eu ainda não podia parar. Porque o vilão, quando perde o público, tenta atacar no privado. E eu vi isso acontecer no rosto do Eduardo. Ele olhou para o corredor por onde a Larissa sairia, e eu vi a intenção. Ele queria chegar nela antes de ela desaparecer. Nem que fosse para sussurrar culpa. Nem que fosse para plantar medo. Eu me movi antes dele. Eu fui direto para a saída lateral. O Marcos já estava lá com a Larissa. Ela tinha os olhos inchados, mas a postura firme. E quando ela me viu, ela não pediu desculpa, não pediu perdão por ter confiado. Ela só disse uma frase que me deu orgulho. Eu escolhi não assinar a minha morte. Eu abracei minha filha. Um abraço rápido, forte. E eu senti o coração dela batendo, vivo, ali no meu peito. Foi quando o segurança apareceu de novo, com o rosto sério. Dona Helena, ele disse, tem 2 homens lá fora perguntando por vocês. Um deles está dizendo que é do prédio, mas está estranho.
Meu sangue gelou. Porque, naquele instante, eu entendi que o perigo não era mais só social. O perigo podia ter virado físico. E eu ainda tinha o celular do Eduardo comigo. E eu não fazia ideia do que ele já tinha preparado antes de hoje. O aviso do segurança caiu em mim como água gelada. Tem 2 homens lá fora perguntando por vocês. Um deles disse que é do prédio, mas está estranho. Eu não corri. Eu não gritei. Eu só senti minha cabeça ficar mais clara. Porque, quando a ameaça sai do papel e vira gente de verdade do lado de fora, a gente tem 2 escolhas: entrar em pânico ou virar decisão. Eu puxei o segurança um pouco para o lado e falei baixo, direto. Você viu o crachá. Você viu o carro. Você viu placa. Ele assentiu. Um tem crachá genérico, sem nome. Os 2 estão perto de um sedã preto. Eu não vi a placa ainda. Então agora você vai ver, eu disse. Mas sem se expor. Você tem câmera na entrada? Tem. Ótimo. Você vai me mandar a imagem depois. Agora você vai fazer uma coisa por mim. Fecha essa saída lateral. Só abre quando eu mandar. E chama o gerente do salão. Agora. Ele saiu rápido. Eu virei e encontrei o olhar da Larissa. Ela estava abraçada no Marcos, o rosto molhado, mas o corpo firme. E eu gostei disso. Porque firmeza, mesmo machucada, é o que salva. Filha, eu disse, segurando as mãos dela. Você vai comigo para um lugar seguro. Sem discutir. Sem olhar para trás. Ela respirou e assentiu. Tá. Eu olhei para o Marcos. Você vai na frente. E você não solta ela. Não solto, ele respondeu, sem hesitar. A madrinha veio junto, tremendo, mas leal. A Márcia, a cerimonialista, apareceu perto da gente, pálida. Helena, o pai do Eduardo está dizendo para todo mundo que você surtou. Eu quase sorri. Era previsível. Quando não conseguem apagar prova, tentam apagar credibilidade. Deixa ele falar. Eu respondi. Ele está cavando a própria cova. Nós fomos para uma sala interna, sem janela para o corredor. Eu pedi que trancassem. Pedi água. Pedi que ninguém entrasse sem eu autorizar. Parecia exagero para quem está assistindo de fora. Para mim, era só prática. Eu tirei meu celular do bolso e liguei para o Dr. Renato. Renato, tem 2 homens estranhos do lado de fora. Eu não sei se é intimidação ou outra coisa. A voz dele ficou firme, mais séria. Não sai do prédio. Não tenta ir para o carro. Eu já vou acionar a polícia com os prints e com a ameaça. Você tem como registrar imagem desses homens, carro, placa? Tenho câmera do salão. Ótimo. E outra coisa. Você consegue me mandar agora também a conversa da Camila? Tudo. Porque isso vira cadeia de prova. Ela mandou. Eu tenho. Então me encaminha tudo imediatamente. E faz uma anotação simples com horário, local e quem viu. O nome do segurança, o nome da cerimonialista, o nome da madrinha. Eu desliguei e fiz exatamente isso. Eu abri notas e registrei. Hora aproximada. Local. Quem estava presente. O que foi dito. Quem tentou pegar celular. Quem entrou na sala. A ligação do pai. A tentativa de me comprar com dinheiro. Tudo escrito simples. Eu não gosto de drama. Eu gosto de registro. A Larissa me observava como se eu fosse outra pessoa. E naquele olhar eu vi uma mistura de dor e alívio. Dor pelo sonho quebrado. Alívio por não ter pisado no altar. Mãe, ela falou, baixinho. Eu estou com medo. Eu segurei o rosto dela com carinho. Eu também estou. Só que medo não manda aqui. Você vai respirar comigo. Ela respirou uma vez. Depois outra. Foi nesse momento que meu celular vibrou com uma mensagem da Camila. Um áudio curto. Eu coloquei no modo baixo e aproximei do ouvido. A voz dela saiu tremida. Helena, eu lembrei de uma coisa. Ele falou de seguro. Ele falou que depois do casamento ele ia fazer um seguro de vida no nome da Larissa.
Disse que era normal. Que era para proteger vocês. Eu achei estranho, mas ele disse que era coisa de homem responsável. Eu senti meu sangue gelar. Seguro de vida. A palavra acidente agora tinha outra camada. Não era só ameaça. Era roteiro. Eu olhei para o Dr. Renato na minha cabeça e pensei: isso não é só cancelar casamento. Isso é impedir uma tentativa de crime. Eu escrevi para Camila, sem rodeios. Você tem essa conversa por mensagem. Você tem áudio. Você tem qualquer prova disso? Ela respondeu rápido. Tenho. Ele mandou isso em texto. Eu vou procurar. Eu respirei fundo. Porque a Camila, naquele momento, podia virar duas coisas. Uma cúmplice tentando se salvar ou uma testemunha que derruba o castelo. Eu decidi apostar na segunda. Mas sem ingenuidade. Eu mandei outra mensagem para ela. Não apaga nada. Não fala com ele. Fica em um lugar visível. Se ele te chamar, não vai. Ela respondeu com um ok. A Márcia bateu leve na porta. Helena, o pai dele está exigindo entrar. E o Eduardo está tentando chegar na Larissa. Eu senti o corpo inteiro ficar quente. Não por nervoso. Por instinto de proteção. Eu fui até a porta, mas não abri de primeira. Eu olhei pelo olho mágico improvisado da fresta e vi o pai dele com o rosto duro. Eduardo atrás, com os olhos tentando atravessar a madeira. Eu abri só um pouco, o suficiente para minha avó sair, não o suficiente para eles entrarem. Minha filha não fala com vocês. O pai dele deu um sorriso curto, falso. Helena, isso acabou. Vamos resolver como gente civilizada. Civilizado não escreve sobre acidente. Eduardo tentou falar, com aquele tom que antes encantava e agora soava sujo. Larissa, amor, eu posso explicar. Eu cortei. Você não chama minha filha de amor. Ele endureceu. Você está destruindo minha vida. Você tentou destruir a dela. O pai dele respirou fundo. Você quer quanto? Ali estava de novo. A família dele só enxergava a cifra. Eu senti um desprezo tão limpo que virou calma. Eu quero vocês longe. Ele inclinou o rosto, tentando me intimidar. Você está fazendo uma acusação séria. Você pode se complicar. Eu olhei nos olhos dele. Eu já mandei tudo para meu advogado. E já tem polícia a caminho. Foi como se eu tivesse puxado o ar do peito deles. Eduardo piscou rápido. O pai ficou imóvel por um segundo, e depois trocou um olhar silencioso com o filho. Aquele olhar de quem tenta combinar o próximo passo sem falar. E ali eu percebi o perigo real. Quando eles percebem que a lei entrou, eles tentam sair pela lateral. Eu fechei a porta. O Marcos se aproximou. Eu vou lá fora dar uma olhada. Não, eu disse na hora. Você não vai sozinho. Você não vai virar alvo. Ele assentiu. Sério. Então o que a gente faz? Espera. E registra. O segurança voltou alguns minutos depois com o gerente do salão, um homem nervoso, suando. Dona Helena, eu fechei a lateral. Os dois homens ainda estão lá fora. O carro está parado. Eu consegui ver parte da placa. Ele me disse os números em voz baixa. Eu anotei na hora. O gerente falou. Isso aqui é festa, senhora. Eu não quero confusão. Eu olhei para ele com firmeza. Você prefere confusão ou tragédia? Porque eu estou evitando tragédia. Ele engoliu seco. Eu posso chamar a polícia. Já estamos chamando. E eu quero as imagens da câmera preservadas. Sem apagar nada. Ele hesitou. Isso vai dar trabalho. Eu mantive meu tom. Dá trabalho. Mas dá certo. Ele assentiu, vencido pelo peso da situação. Meu celular vibrou de novo. Era o Dr. Renato. Helena, a viatura já foi acionada. E outra coisa. O pai do Eduardo tem histórico de tentar abafar coisa com dinheiro. Não discute. Só entrega prova quando a polícia chegar. Você consegue manter a Larissa segura aí dentro? Consigo.
Então mantém. E me diz uma coisa. Você percebeu se o Eduardo saiu com algum documento? Alguma pasta? Alguma mochila? Eu pensei rápido. Na confusão, eu tinha visto um padrinho levando uma pasta preta, indo na direção do carro do pai. Minha garganta secou. Eu vi uma pasta. Um padrinho levou. Foi para fora. Anota. Descrição. Roupa. E tenta pegar imagem da câmera. Eu desliguei e anotei tudo. A Larissa sentou, abraçou as pernas, e por um segundo eu vi a menina dentro da mulher. A parte dela que queria só ser amada, só ser escolhida, só viver um dia feliz. Eu me ajoelhei na frente dela. Filha, eu sei que dói. Eu sei que você queria que hoje fosse lindo. Mas você vai lembrar desse dia como o dia em que você se salvou. Ela chorou em silêncio, encostando a testa no meu ombro. Eu me sinto vazia. Vazio é melhor do que enterrada. E eu não vou deixar você virar estatística. Foi nesse momento que ouvimos batidas mais fortes no corredor. Não era a batida educada da Márcia. Era insistente. Autoritária. O gerente do salão apareceu na porta, ofegante. Chegou uma viatura. Eu respirei fundo. Agora era a fase que eu mais respeitava. A fase em que palavra vira documento. Eu levantei, ajeitei minha bolsa no ombro e falei para o Marcos e para o segurança. Ninguém sai daqui sem a polícia ver. Ninguém fala nada sozinho. E ninguém entrega celular nenhum. O Marcos assentiu. A Larissa levantou também. Olhos vermelhos. Queixo firme. E quando eu abri a porta para ir falar com os policiais, eu ouvi, do outro lado do corredor, a voz do Eduardo, alta, desesperada, tentando ser vítima na frente de quem ele mais temia. Ela está inventando tudo. Ela está fora de si. Eu caminhei até a viatura com a calma mais perigosa que existe. A calma de quem tem prova. E antes de eu dizer qualquer coisa, um dos policiais olhou para mim e falou uma frase que mudou o chão. Senhora Helena, recebemos também uma denúncia anônima sobre um plano de fraude e possível atentado. Essa denúncia menciona o nome do noivo. Eduardo. Eu senti meu estômago virar. Porque alguém, além de mim, tinha falado. E isso podia significar uma coisa muito pior. Podia significar que não era a primeira vez. A frase do policial ficou rodando dentro de mim como sino em noite silenciosa. Recebemos também uma denúncia anônima sobre um plano de fraude e possível atentado. Essa denúncia menciona o nome do noivo. Eduardo. Eu senti um gelo subir pela coluna. Porque uma coisa é você descobrir um monstro e puxar a luz. Outra coisa é perceber que alguém já tinha visto aquele monstro antes de você. Eu respirei fundo. Eu não podia deixar o medo tomar meu rosto. Não ali. Não na frente da Larissa. Eu olhei para o policial, firme. Eu tenho prova. Tenho prints, envio para meu advogado, testemunhas e a conversa completa de uma mulher envolvida. Ele assentiu, profissional. Vamos por partes. Onde está sua filha? Em uma sala segura. Com meu irmão. Com segurança do evento. Ela não vai ficar sozinha. O policial olhou para o colega e fez um gesto. 2 agentes seguiram pelo corredor, com calma, sem espetáculo. Eu vi o Eduardo a alguns metros, perto do pai, falando alto para qualquer ouvido que estivesse disponível. Ela está fora de si. Ela quer destruir minha vida. É loucura de sogra controladora. A palavra controladora é o último abrigo de quem foi pego. Eles tentam te transformar em exagero para que a prova vire fofoca. O pai dele tentou se aproximar dos policiais com aquele ar de homem que acha que a autoridade é coisa que ele compra. Senhor, isso é um mal-entendido. A família está emocional. A gente resolve isso sem escândalo. O policial nem levantou a voz. Só levantou a mão, pedindo distância. Senhor, por favor, mantenha-se afastado. Nós vamos ouvir todos. Mas não agora. O pai engoliu seco. Eu vi a humilhação pequena no olhar dele. Não por respeito à lei, mas por ser contrariado em público. Eu puxei meu celular e abri a pasta com os prints. Mostrei a mensagem principal. Mostrei os horários.
Mostrei o contato amor. Mostrei os envios para e-mail. Mostrei a anotação com nomes, horário e local. Eu entreguei tudo do jeito mais limpo possível, sem gritar, sem adjetivo, sem teatro. O policial observou com a cara de quem já viu muita coisa, mas ainda assim se incomoda quando vê a ameaça escrita com tanta frieza. Você tem esse celular do Eduardo? Tenho. Está comigo. Eu não entreguei para ninguém. Ótimo. Não mexe mais. A gente vai recolher como evidência. Eu segurei a bolsa ainda mais firme. Eu não tinha medo da polícia. Eu tinha medo de alguém tentar pegar aquilo no meio do caminho. Enquanto o policial fazia anotações, eu vi o segurança do evento chegando com o gerente, e o gerente já estava com o rosto de quem queria sumir. O vídeo da câmera está preservado, o segurança disse para o policial. E eu anotei a placa do carro. Está com a dona Helena. Eu passei a placa e descreve o sedã preto. Descreve os 2 homens. Descreve o crachá genérico. Descreve também o padrinho com a pasta preta. O policial anotou e olhou para o colega. Verifica esse carro. E localiza essa pasta. Naquele instante, eu vi o Eduardo mudar de cor. O rosto dele perdeu a pose. Porque agora não era mais minha palavra. Era movimento policial. Ele deu um passo para trás, tentando recuar sem chamar atenção. E aí aconteceu uma coisa que eu jamais vou esquecer. O pai dele tocou no ombro dele, forte, num gesto seco, como quem diz fica. O Eduardo ficou imóvel. Aquela cena pequena me mostrou que o pai mandava até no pânico do filho. Uma policial mulher apareceu no corredor, olhando em direção à sala segura. Senhora Helena, eu preciso falar com sua filha. Só para confirmar algumas informações. Você consegue? Eu olhei para Larissa dentro da minha cabeça. Eu sabia que aquela conversa seria mais uma dor em cima da dor. Mas eu também sabia que silêncio é o que gente perigosa deseja. Consigo, eu disse. Mas eu vou estar com ela. Eu fui até a sala onde a Larissa estava. Ela levantou assim que me viu, os olhos procurando resposta. Eles acreditaram? Eles estão ouvindo. E agora é a hora de você falar com calma. Só o essencial. Ela assentiu, respirando fundo. A policial entrou, delicada, mas objetiva. Larissa, eu sei que esse momento é difícil. Eu só preciso que você me diga 2 coisas. Você viu essa mensagem? E você se sente em risco real? A Larissa engoliu seco. Eu vi o tremor no queixo dela e eu senti vontade de abraçar, de esconder, de tirar ela do mundo. Mas eu fiquei firme do lado. Eu vi. Ela respondeu. Eu li. Ele falou de acidente. E eu estou com medo. A policial anotou e fez a pergunta certa. Ele já te pediu assinatura, documento, senha, acesso. A Larissa respirou e falou a verdade que estava presa. Ele queria controlar dinheiro. Queria que eu deixasse ele cuidar das finanças. Falou de seguro. Falou que era proteção. Quando ela disse seguro, eu vi a policial levantar os olhos por um segundo, como se essa palavra conectasse com a denúncia anônima. Seguro de vida. A Larissa assentiu. Ele disse que era normal. A policial fechou a caneta por um instante e falou num tom que não era para assustar, mas assustava mesmo assim. Obrigada, Larissa. Isso é importante. Ela saiu e fechou a porta. A Larissa olhou para mim. Mãe, essa denúncia anônima. Quem foi? Eu abri a boca para responder e parei. Eu não sabia. E eu não ia inventar. Eu ainda não sei. Mas eu tenho um palpite. Ela apertou minha mão. A Camila. Pode ser. Ou pode ser alguém que já viu isso antes. Eu saí da sala e voltei para o corredor. O Eduardo estava cercado a uma distância respeitosa. Não algemado ainda. Mas observado. E homem que vive de controle odeia ser observado. O pai dele voltou a falar, tentando usar influência. Eu sou empresário. Eu conheço gente. Isso está virando uma vergonha pública. O policial respondeu seco. Senhor, se houver crime, vergonha é consequência. Se afaste.
Eu vi o pai dele fechar a mão em punho e abrir de novo. Ele estava segurando a raiva como quem segura um copo cheio até a borda. Aí um agente voltou da porta do salão com uma expressão séria. Chefe, o carro preto tentou sair. Quando a gente se aproximou, eles disseram que estavam só esperando alguém. Mas tem uma pasta preta no banco de trás. Meu estômago afundou. O policial virou para mim. Essa pasta é a que você viu? Parece, eu respondi. Eu vi um padrinho com uma pasta igual indo para fora. O policial assentiu e falou algo no rádio. Retém os ocupantes. E apreende a pasta. Eu vi o Eduardo engolir seco, e pela primeira vez eu vi medo verdadeiro nele. Não medo de perder a Larissa. Medo de perder o segredo. O pai dele tentou se mexer. Vocês não podem pegar isso sem. O policial cortou. Senhor, se afaste. Foi nesse momento que a Camila apareceu no corredor, escoltada por um funcionário do salão. O rosto dela estava inchado de chorar, o batom borrado, e o corpo dela tremia inteiro. Ela me viu e veio na minha direção como quem vai cair. Helena, ela sussurrou. Fui eu. Eu fiz a denúncia. Eu senti o ar sumir do meu peito por um segundo. Você? Eu perguntei, baixo. Ela assentiu. Eu fiquei com medo quando ele falou de seguro e acidente. Eu pensei que era só golpe. Mas não é. Eu achei que ia acontecer de verdade. Eu olhei para ela e vi algo que eu não esperava ver com tanta clareza. Não era só medo. Era culpa. Por que anônima? Eu perguntei. Porque ele disse que se eu abrisse a boca, ele acabava comigo. Ela respondeu, chorando. Ele disse que o pai dele resolve tudo. Que ninguém acredita numa mulher como eu. Eu senti a raiva subir, mas eu controlei. Porque agora eu não precisava de raiva. Eu precisava de consequência. Eu virei para o policial. Ela tem mais mensagens. Ela falou que existe texto sobre seguro de vida. O policial olhou para Camila com seriedade. Senhora, você vai precisar formalizar isso. Você entende? Camila assentiu, tremendo. Eu entendo. O policial chamou uma colega para acompanhar Camila e colher depoimento. E foi aí que o Eduardo perdeu a última máscara. Ele avançou um passo na direção da Camila e a voz dele saiu baixa e feia. Você me traiu. O policial se colocou no meio. Senhor, encosta na parede. Agora. Eduardo tentou sorrir, mas o sorriso dele não saiu direito. Eu só quero falar com ela. Não, o policial respondeu. Você não vai falar com ninguém agora. O pai do Eduardo deu um passo à frente, tentando interferir. Meu filho não fez nada. Isso é perseguição. O policial olhou direto para ele. Se o senhor continuar interferindo, eu vou conduzir o senhor também. O salão inteiro estava quieto, olhando, filmando de longe, mas sem coragem de se aproximar. Eu vi rostos que antes sorriam agora duros. Eu vi gente que elogiou o Eduardo agora com a mão na boca. Eu vi padrinhos se afastando como se o terno deles pudesse pegar culpa. O policial voltou com a pasta preta nas mãos. Ele abriu em cima de uma mesa do salão, com cuidado, como quem abre uma caixa que pode explodir. E quando ele puxou os papéis de dentro, meu coração bateu tão forte que doeu. Porque ali estava o nome da minha empresa. E ali estava uma minuta. Procuração. E, no meio dos papéis, um rascunho de seguro de vida com dados da Larissa. Eu senti o mundo inclinar, não por choque, mas por certeza. Era real. Não era conversa. Era plano. O policial olhou para mim. Senhora Helena, isso é muito sério. Eu encarei o Eduardo. Ele estava branco, imóvel, como se alguém tivesse arrancado o chão debaixo dele. E eu pensei uma coisa, clara como luz. Se a gente tivesse esperado para resolver depois, minha filha estaria assinando a própria sentença. O policial virou para o Eduardo e falou a frase que eu precisava ouvir desde o começo. Eduardo, você está detido para averiguação. Vira de costas. O pai dele fez um som de protesto, mas ninguém ouviu. Porque quando a prova aparece, a voz poderosa vira ruído. E enquanto Eduardo era conduzido,
Ele virou o rosto e me olhou com ódio. Um ódio frio, puro. E ele sussurrou uma frase que só eu ouvi. Isso não acabou. Eu não pisquei. Eu só respondi, no mesmo tom baixo. Agora começou. E, no fundo do corredor, eu vi alguém que eu não reconheci observando tudo com calma demais. Um homem, de terno simples, parado como se estivesse esperando um detalhe final. Quando nossos olhos se cruzaram, ele virou e foi embora. E eu soube na hora. Ainda tinha uma peça faltando. E essa peça não estava na pasta. Estava na rua. Quando aquele homem de terno simples virou e foi embora, meu corpo inteiro me avisou. Ainda tem coisa escondida. Eu fiquei parada por um segundo, só observando a direção em que ele sumiu. Eu não corri atrás. Eu não ia me separar da Larissa. Eu não ia virar heroína de filme. Eu ia ser mãe. Eu voltei para a sala onde minha filha estava e encontrei ela sentada, com um copo de água nas mãos, as unhas apertando o vidro como se aquilo fosse âncora. O Marcos estava ao lado, firme, e a madrinha tinha os olhos vermelhos, mas continuava ali, sem desistir. A Larissa levantou quando me viu. Mãe, eles prenderam ele. Estão levando para averiguação, eu respondi. E a polícia achou papéis com seu nome. Seguro, procuração, coisa da minha empresa. Ela empalideceu. A boca dela tremeu. Então era real. Eu aproximei e abracei minha filha. Não foi um abraço fofo. Foi um abraço de quem confirma a vida. Era real, eu disse. E você escapou. Ela começou a chorar com um som baixo, do tipo que vem do fundo. Não era só tristeza. Era luto. Luto do sonho, do vestido, do futuro que ela desenhou na cabeça. E eu deixei ela chorar. Porque mulher forte não é mulher que não chora. Mulher forte é mulher que não se abandona. Quando a Larissa conseguiu respirar de novo, ela olhou para mim, os olhos ainda cheios. Eu não acredito que eu quase. Não termina essa frase. Eu cortei com carinho. Você não quase. Você não entrou. Você não assinou. Você não caiu. Ela assentiu devagar. Mãe, e agora? Agora. Essa palavra é onde a vida se refaz. Agora você vai ficar comigo, eu respondi. Você vai passar um tempo em casa. Você vai dormir com a porta trancada. Você vai mudar senhas. Você vai bloquear ele. E você vai fazer um boletim completo com a polícia, com o Dr. Renato do nosso lado. Ela respirou, tentando organizar. Eu tenho vergonha. Eu sinto que todo mundo vai falar. Eu segurei o rosto dela, firme. Eles vão falar por 2 dias. Depois esquecem e acham outra fofoca. Você sabe quem não esquece? A gente. E você vai lembrar que teve coragem. Eu saí da sala e voltei ao corredor. A movimentação estava menor agora, porque a polícia tinha controlado a área e pedido para os convidados se afastarem. Alguns já tinham ido embora. Outros estavam em grupos, cochichando, tentando entender. O pai do Eduardo estava com a cara fechada, falando no telefone, andando de um lado para outro. Aquele tipo de homem não pede desculpa. Ele busca saída. Ele busca buraco. E eu vi algo que me deixou mais alerta ainda. Ele não olhava para o filho sendo conduzido. Ele olhava para o ambiente. Como quem procura alguém. Como quem espera sinal. Eu pensei no homem de terno simples. E eu pedi ao segurança do evento. Você consegue puxar na câmera o rosto de um homem que estava parado no corredor? Terno simples, cabelo curto, postura de quem observa. O segurança assentiu. Consigo tentar. Então tenta. E salva. Enquanto isso, o Dr. Renato chegou. Chegou rápido, terno amarrotado, cara séria. Quando viu a pasta com documentos, o olhar dele endureceu. Isso aqui é bem mais grave do que parecia. Eu concordei. Eu sei. Ele olhou para mim. Você gravou tudo o que conseguiu? Eu anotei. Eu tenho prints. Eu tenho envio. Eu tenho testemunha. Eu tenho o áudio da ligação. Ele assentiu, satisfeito de um jeito triste. Você fez exatamente o certo.
Os policiais chamaram o Dr. Renato e eu para confirmar o material. Eu vi o Eduardo sendo colocado na viatura, o rosto duro, tentando manter alguma dignidade, mas já sem a máscara de bom moço. A Camila estava sendo conduzida para prestar depoimento formal, olhos inchados, e eu vi nela um medo verdadeiro. Eu não abracei a Camila. Eu não virei amiga dela. Eu não romantizei nada. Mas eu também não esmaguei. Eu só falei a verdade, baixa, quando passei por ela. Você fez a coisa certa no final. Agora vai até o fim. Ela assentiu, chorando. Eu vou. O pai do Eduardo me viu e veio na minha direção com a pressa de quem quer controlar o último pedaço do jogo. Helena, ele disse, vamos conversar. Isso está indo longe demais. Eu olhei para ele. Longe demais foi escrever acidente. Ele apertou os dentes. Você quer acabar com meu filho. Eu quero impedir que ele acabe com a minha filha. Ele tentou o último truque. Você sabe o que um processo faz com uma mulher como a Larissa? Exposição. Trauma. A vida dela vai parar. Eu respirei fundo e respondi com firmeza. A vida dela ia parar de um jeito pior. E você sabe disso. Ele ficou imóvel. E eu vi uma coisa no rosto dele. Não era arrependimento. Era uma decisão interna. Ele desistiu de me convencer. E quando ele desiste de convencer, ele tenta outra coisa. Ele virou e foi embora rápido demais. Foi aí que o segurança veio com o celular na mão. Dona Helena, eu achei o homem do terno simples na câmera. Ele entrou com um grupo que não estava na lista da cerimonial. Ficou parado só observando. E saiu pela lateral assim que o noivo foi detido. Eu olhei a imagem. O rosto dele era comum demais. O tipo de rosto que você esquece. Mas eu não esqueci a postura. A postura de quem espera a instrução. Eu mostrei ao policial. Esse homem estava aqui, observando. Eu acho que ele está ligado ao carro preto. O policial anotou e pediu para a equipe verificar. E, naquele momento, eu entendi a última peça do quebra-cabeça. O Eduardo não estava improvisando um golpe sozinho. Aquilo tinha estrutura. Tinha gente. Tinha planejamento. Tinha papéis prontos. Tinha homens do lado de fora. Tinha um pai tentando comprar silêncio. Era uma máquina. E, se era máquina, talvez tivesse outras vítimas. Na saída do salão, já de noite, eu e a Larissa fomos escoltadas até o carro do Marcos, com a polícia orientando para não ficarmos sozinhas e para avisarmos se víssemos qualquer movimento estranho. Eu senti a Larissa tremer ao entrar no carro, e eu segurei a mão dela o caminho inteiro. Quando chegamos em casa, eu fechei a porta com 2 voltas na chave. Eu não fiz isso para viver com medo. Eu fiz para viver com inteligência. A Larissa sentou no sofá e olhou para mim. Mãe, obrigada por não ter deixado eu casar. Eu sentei ao lado. Eu não deixei porque eu te amo. Mas também porque você confiou em mim quando mais doeu. Ela respirou e fez a pergunta que eu sabia que viria. Como você conseguiu ser tão calma? Eu olhei para as mãos dela e depois para o rosto dela. Porque eu já perdi muita coisa na vida. E eu aprendi que o desespero é o melhor amigo de quem quer te controlar. Eu fiquei calma para você não se perder. Ela assentiu devagar. E ali, naquele silêncio da nossa casa, eu senti o alívio pesado que vem depois de escapar de um abismo. Eu não tinha alegria. Eu tinha gratidão. Gratidão por ter visto a mensagem. Gratidão por ter tirado o print. Gratidão por ter escolhido prova em vez de grito. Gratidão por ter agido quando faltavam 10 minutos. Antes de ela ir dormir, eu olhei para ela e falei a frase mais importante daquela história. Você não foi humilhada por não casar. Você foi salva por não aceitar. Ela chorou mais uma vez, mas dessa vez com algo diferente. Não só dor, também liberdade. E eu, sozinha na cozinha, olhando a casa quieta, pensei no que eu queria que toda mulher entendesse. Eu não ganhei porque fui maldosa. Eu ganhei porque eu parei de aceitar. E se aquele homem achou que podia me usar como degrau, ele descobriu que eu era chão firme. Porque aqui, na minha família, ninguém assina o próprio fim para manter aparência. E se alguém tenta,
Eu não grito. Eu provo. Fim.